Então, você pode abrir a sua confissão de fé no parágrafo 24, sobre magistrados civis. Estamos aqui falando, então, sobre essas autoridades. Vamos falar um pouco mais sobre as autoridades instituídas. Já foi definido, né, o que realmente significa os magistrados. O primeiro parágrafo já nos deu uma boa introdução quanto a isso, né, a nossa sujeição a eles, como está prescrito em Romanos capítulo 13, que não existe autoridade que não seja instituída por Deus, e que eles portam espada. Estão lembrados desse texto? E eles portarem a espada é justamente para aplicar a justiça de Deus. Então eles são autorizados, inclusive, a matar se necessário, como temos os policiais que trabalham armados, né? Então os magistrados civis. O segundo parágrafo vai falar sobre a relação que o cristão tem a esses cargos. Por exemplo, um cristão pode ser um policial, um cristão pode ser um delegado, um cristão pode ser um juiz. Então, o segundo parágrafo vai tratar sobre isso. E diz o seguinte aí no texto, tá? Capítulo 24 da nossa confissão, parágrafo 2º. É lícito que os cristãos aceitem e exerçam o ofício de magistrado, quando chamados a isso. E, em sua administração, eles devem, especialmente, manter a justiça e a paz, segundo todas as leis de cada reino e comunidade. De modo que, para esse efeito, podem legalmente, agora, sob o Novo Testamento, empreender guerra em ocasiões justas e necessárias. Veja, então, o que amarra o segundo parágrafo da nossa confissão. Tá, vamos falar um pouco sobre isso. Mas é um texto que, é claro, não tem muitas, né, dificuldades aqui, nesse parágrafo, mas é necessário aqui uma explanação um pouco maior. É o que eu te mandei? O que você colocou aqui no iPad, acho que é outro. Tá sem a formatação, mas não tem problema não. Eu sigo aqui, ó, junto com os irmãos. Então vamos lá. Primeira coisa que o segundo parágrafo vai nos dizer é um magistrado civil cristão, né? O tema principal desse parágrafo, claramente, é que não é ilícito para um cristão ser um magistrado civil e cumprir todos os deveres desse ofício, inclusive empreender guerras. Então, os irmãos devem saber que existem guerras que são necessárias. Existem guerras que são instituídas sob o comando de Deus. E quantas Israel teve, né? Quantas guerras Israel empreendeu com seus juízes, com seus reis? E hoje, seria diferente por estarmos no Novo Testamento? Não seria diferente, irmãos. Seguindo os propósitos de Deus, seguindo a sua soberana vontade, Deus pode muito bem instituir líderes cristãos e eles estarem envolvidos em guerra. Porém, com a geração de hoje em dia, né, muitos já se levantariam, ele cristão, fazendo guerra, matando pessoas, não pode matar, não pode... Ele, como autoridade civil, ele pode fazer isso. Então veremos essa questão mais para frente também, tá? Existem várias bases bíblicas para essa afirmação. Em Lucas 3,14, os soldados que se arrependeram após ouvirem a pregação de João Batista, e eram soldados romanos, treinados para quê? Para quê? Para guerrear, fazer justiça. Envolve matar alguém? Envolve. E que desejavam viver a vida cristã. Eu coloquei o texto no próximo slide. Eles não foram aconselhados por João Batista no que tange arrependimento, uma vida cristã. Eles não foram aconselhados a abandonar a sua vida de soldado. Os conselhos de João Batista foram outros. E isso já nos mostra claramente que se esse empenho, essa autoridade que os soldados tinham, inclusive de usá-la para aplicar a justiça terrena de Deus, para matar, se fosse algo que não estivesse
em comum acordo com o cristianismo. Você acha que João Batista não ia falar isso? Ainda mais, Lucas não iria registrar, inspirado pelo Espírito Santo? Então eu vou mostrar o texto para os irmãos. Então veja, ainda que a própria essência da sua função como soldado fosse lutar em guerras. Um policial, por exemplo, ele sai na guerra todo dia, irmãos. Subir lá o Morro da Maré, no Rio de Janeiro, com aqueles bandidos fortemente armados, você acha que aquilo não é uma guerra? Aquilo é uma guerra. Onde morrem policiais e morrem bandidos também. E morrem, inclusive, pessoas que moram lá. Em Romanos 13, 2, 4 e 6, essa posição de autoridade é descrita de várias maneiras, como a ordenança de Deus, o ministro de Deus e o servo de Deus. Essas descrições sublimes assumem claramente a legitimidade do ofício. Além disso, elas também assumem essa legitimidade em relação direta com o poder da espada, como já visto. Já falei sobre a espada, né? No parágrafo anterior. Então, um cristão genuíno, ele pode ser um policial militar lá no Rio de Janeiro, subir a maré e matar aqueles bandidos, entrar em guerra. Ele pode ser o comandante-geral da PM e falar, precisamos fazer uma operação militar aqui, invadir esse morro, entrar em conflito com os bandidos e dominar aquela área. Ele pode fazer isso? Pode. Pode. Tá? Porém, vai entrar aí umas questões de alguns cristãos aí pacifistas. Um cristão não pode matar. Um cristão jamais pode entrar nesses conflitos, guerras. Né? Cristo pregou o amor, não é isso que eles falam? Né? Hoje em dia, distorcem textos. Então vamos ver isso com mais calma. Olha aí, Lucas 3,14. Então alguns soldados lhe perguntaram, a João Batista no caso, e nós? O que devemos fazer? Ele respondeu, simplesmente isso. Não pratiquem a extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com seu salário. Se fosse algo ilegal, ilícito, João Batista fala, deixem a espada. Deixem o ofício de vocês. Mas não. Então pode-se sim ser um cristão e exercer esses cargos. Tá? Objeções dos pacifistas. Olha aí as objeções. Os pacifistas cristãos, e tem vários hoje em dia, a geração qual que é mesmo? Z, né? A geração Z, que vê uma galinha botando ovo, fala, coitada da galinha, né? Vê os ratinhos de laboratório sendo dados lá para as criações lá no Butantan, de serpentes, que geram remédios, coitado dos ratinhos, né? Não pode ver nada, né? A geração aí Z. Os pacifistas cristãos de todo tipo perguntam, como assim? E como fica o 6º mandamento, não matarás? E o ensino de Jesus em Mateus capítulo 5, verso 38 a 48? A resposta bíblica a essas objeções consiste em uma distinção bíblica crucial. A Bíblia distingue entre a vocação pessoal, então a sua vocação pessoal como cristão, e os deveres individuais. E a vocação pública e os deveres dos magistrados. Embora o dever pessoal dos indivíduos seja de não se vingarem, eu como cristão, então perceba, irmãos, para que os irmãos entendam isso aqui. Analise agora, por exemplo, vamos supor que eu sou algum magistrado civil, né? Eu tenho alguma autoridade, eu sou um juiz que posso sentenciar alguém conforme a lei dos homens que temos, né, para instaurar a justiça, a legalidade no país ou na cidade que seja. Ao mesmo tempo, eu sou um cristão. Tá? Eu devo analisar a minha vida pessoal primeiro, como cristão. Como cristão, eu devo me vingar? Eu devo ser uma pessoa agressiva, querer matar as pessoas? Como cristão? Não. Porém, no meu cargo, naquilo ao qual Deus me chamou para fazer,
segundo as leis legais, aí eu posso, por exemplo, dar uma sentença de um bandido que estuprou uma criança, a matou, e se a lei me permite sentenciá-lo à morte, eu posso fazer isso? Entenderam? Que dá para distinguir as coisas, dá para separar as coisas. E é com esses olhos que devemos olhar Mateus 5. Porque em Mateus 5 nós estamos o quê? No Sermão do Monte, Cristo trazendo a interpretação correta da lei e para seus discípulos. Ali ele não está oferecendo um ensino para autoridades civis. Compreendem? Ali ele está oferecendo um ensino para cristãos individuais. Então é essa a primeira coisa que você precisa fazer, né, para poder responder essas objeções dos pacifistas. Sexto mandamento, por exemplo, não matarás. Isso é uma questão moral de Deus. Para quem? Para cada indivíduo. Tá? Porém, no meu cargo, né, como magistrado, se a lei assim me permitir, conforme cada país, cada local, eu posso exercer aquilo sim para a ordem e instituição da legalidade. Tá? Então é isso que a nossa confissão, né, e os textos aqui estão dizendo. O dever solene e público dos magistrados é o de exercer a vingança de Deus sobre os malfeitores civis. Aí Deus vai utilizar dessas autoridades para aplicar a sua justiça. Tá bom? E isso não pode me tornar um justiceiro individual. Já pensou? Eu sou um juiz, aí à noite eu ponho lá a minha roupa, né, de justiceiro e saio pela rua matando as pessoas. Posso fazer isso? Não, porque eu não estou no desempenho legal da minha função, para a qual eu fui chamado. Então as pessoas não conseguem distinguir as coisas. As pessoas não conseguem colocar, né, cada um ali no seu nicho, cada um no seu espaço. E a Bíblia deve ser discernida com cuidado, irmãos. Tá bom? É errado que uma pessoa privada se vingue, mas é correto que um magistrado público o faça. Mateus 5, 37 a 48, se refere ao dever de pessoas privadas, pessoas individuais, não de oficiais públicos. Então eu pergunto aos irmãos, nós temos textos na palavra que fala sobre diretamente reis, governantes, autoridades? Mostrei Romanos 13 para os irmãos. Aquilo ali está falando sobre pessoas privadas, individuais? Não, está falando especificamente sobre magistrados. Agora eu possuo uma gama de textos que trata sobre o indivíduo? Tem. Então a Bíblia trata das duas coisas. E eu não posso misturar alho com bugalhos. Tá bom? E mesmo pessoas individuais, em determinadas situações, ela pode sim matar alguém. Quem pode me dar um exemplo? Legítima defesa. Entra na sua casa de madrugada, atentando contra a sua vida, contra a vida da sua esposa, dos seus filhos, aí você vai falar, não matarás. Vai falar, não matarás o bandido? Senta um balaço no meio da cabeça. Ou paulada, o que você tiver para se defender. Entende? Em Deuteronômio amarra isso claramente. Né? Aquele que se defender, esse não será acusado, né, contra o sangue daquela pessoa. Tá bom? Então, ainda assim, em casos de legítima defesa, pode ser que ocorra, mas não é o desejo de um cristão. Agora, vamos mudar um pouco o cenário. A pessoa vem para cima de você e começa a te agredir por causa do evangelho que você pronuncia, da sua fé. E aí, você revida? Nesse caso, não. Olha como a coisa ela toma diferentes proporções. Né? Então, se é por causa da fé que você está sendo perseguido, você tem que ser igual Cristo lá perante Pilatos. A sua atitude é clara. Agora, se é em legítima defesa, não envolve a questão da sua fé, é algo que aconteceu, né, como eu citei, a invasão da sua propriedade, aí você pode se defender? Pode. Aí sim. Então é nisso que muitos cristãos se perdem, irmãos.
em não conseguir separar cada ponto desse. Acha que ceder o rosto, né, a outra face, é em todos os casos. Inclusive se você for um juiz. E não é assim. Tá bom? É somente se mantivermos essa distinção em nossa mente que a lei mosaica, especialmente o sexto mandamento, fica livre de um problema insolúvel. Se é errado matar, como pode Deus, através do seu servo Moisés, no capítulo seguinte, ao capítulo em que esse mandamento é dado, você vai lá em Êxodo 20, né, onde você tem ali a prescrição dos 10 mandamentos. Moisés recebe as tábuas. O que Deus manda fazer logo em seguida, e através de Moisés? Manda matar o povo. Ele usa das autoridades que já existiam ali sobre aquela nação para aplicar a sua justiça teocrática. Seria inconsistência, então? Seria incoerência? É somente assim, distinguindo as coisas, separando, que você passa a entender esses textos. Senão se torna algo insolúvel, algo que não tem solução. Tá? Então é somente assim. Tá claro até aqui para os irmãos? Tranquilo? Tá? Então só a distinção ortodoxa entre as esferas públicas e privadas pode explicar isso de modo razoável. Tá bom? Algo que traga equilíbrio para toda essa questão. Aí eu coloquei aqui Mateus 5, né? Que é a objeção de muitos. Se ouvirem essa questão de um cristão exercendo um cargo de magistrado, se envolver em guerras, né? Não pode. Olha o texto aí que eles vão usar com você. Ó. Vocês ouviram o que foi dito. Então, quando Cristo fala isso aqui, ele está se referindo ao quê? Vocês ouviram o que foi dito. Mas aprenderam dessa maneira, só que Cristo estava trazendo o significado correto. Aprenderam de quem? Dos fariseus. Dos fariseus, mestres da lei. Tá? Então, vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito. Aí, de novo, mas o ensino. Ame a seu próximo e odeie seu inimigo. Mas eu lhe digo, ame seus inimigos e orem por aqueles que perseguem. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Aonde que isso aqui envolveu magistrados, falou sobre autoridades civis? Estão entendendo? Então isso aqui são deveres particulares do cristão, individualmente, tá? Isso é para mim, é para você, como cristão, como crente, tá bom? Realmente não devemos nos vingar, não devemos, né, seguir essa lei olho por olho, dente por dente. Não, devemos ter um caráter pacífico, devemos ser amorosos, gentis, tá bom? Como cristãos que somos. Uma tarefa lícita, então, para o cristão. No Antigo Testamento sempre existiram muitos governantes que não estavam dispostos a fazer a vontade de Deus, ou o que Deus disse. E a solução era qual? Conseguir um magistrado religioso em vez de um ímpio. Correto? Você que já leu o Antigo Testamento, já leu Reis, 1 Reis, 2 Reis, as sucessões ali de reinados. Um rei ímpio, a nação ia para o quê? Ia lá para baixo, né? Em paganismo, imoralidade, aí a coisa só piorava. Aí vinha um rei que temia o Senhor, as coisas melhoravam, né? E ficavam nessas idas e vindas. No tempo do Novo Testamento, nosso tempo, o problema do governo ruim não desapareceu. Desapareceu? Tá aí. Quem é o nosso presidente? E você acha que tem algo de novo debaixo da terra, né? Debaixo desse sol aí. Quem é o nosso presidente? Então, amados, no Novo aqui não desapareceu, né? O Novo Testamento, o tempo onde vivemos, o problema do governo ruim não desapareceu. Mas a solução é menos direta. Israel é agora a igreja de Deus, não tem mais esse Israel físico, como no Antigo Testamento, porque tudo se cumpriu em Cristo. E hoje nós temos a igreja do Senhor.
espalhada entre as nações. Então o povo não está só num pedacinho de terra nesse mundo. O povo de Deus está espalhado em tudo quanto é canto. Né? Todos os povos, todas as línguas, todas as nações. Como resolver isso então? Cada crente talvez tenha um presidente diferente. E talvez todos não tenham nenhum presidente ou governante que seja um crente. Todos os governantes são de Deus, mas nenhuma nação é a nação escolhida de Deus. No livro de Provérbios, Deus diz: por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Provérbios 8, 15 a 16. Você acredita que em Provérbios 8, 15 e 16 envolve esses governantes, sejam ímpios ou salvos? As duas categorias. Todos os reis, todos os príncipes, todos os juízes. Não existe, amados. Pilatos, quem colocou Pilatos lá naquela posição? Deus. Sim. A autoridade que ele tinha? Você só está aí porque Deus quis. Exato. Exatamente, porque meu pai lhe concedeu essa autoridade. Pilatos. Um homem imoral ou ele era um camarada legal, Pilatos? Não, vocês estão vendo aí nas exposições. Tá? Então está claro para nós, então, irmãos, que tudo que está acontecendo no nosso país, nós temos que aguardar em Deus. Ah, mas é muita injustiça, pastor. Isso é novo? Você não lê a Bíblia? Você não lê a Bíblia? Daniel viveu aonde, irmãos? Babilônia. O que o rei fazia lá? Sabe qual era a prática principal dos babilônios? Era empalar as pessoas. Sabe o que é empalar alguém? Uma lança que atravessa a pessoa de fora a fora. E deixava ela exposta lá. Cortavam a língua dos escravos, furavam os olhos deles, castravam aqueles que serviriam no castelo. Tudo indica que Daniel era castrado, tá bom, irmãos? Porque serviu no castelo, serviu com o rei, para que eles não pudessem se relacionar com as suas filhas, com as suas mulheres. Esse era o rei. Nabucodonosor é um exemplo claro que nós temos no próprio livro de Daniel. E o que Deus fez para humilhá-lo? Para que ele reconhecesse que a autoridade, eu mostrei esse texto semana passada, que a autoridade que ele tinha vinha do Senhor. Mas e todos os outros? Os persas, por exemplo, os reis que lá governavam, Artaxerxes. De quem instituiu essas autoridades, irmãos? O próprio Deus. Aí você, indignadinho, porque o Lula se torna o presidente. Irmão, que seja ele, se assim for da vontade de Deus, ele vai continuar. Se Deus realmente deseja que seja ele, você acha que é a sua oração que vai tirar ele de lá? É a vontade de Deus, e às vezes é para aplicar a justiça de Deus, hein? Da forma como aquele cidadão, aquela pessoa, enxerga a justiça. E olha que eles são maus. Estou falando que o outro lado também é bonzinho não, viu? Não é bonzinho também não. Não é crente também não. Ou A ou B, qualquer um dos dois que entrasse não representava, irmãos, os cristãos. Deveríamos que orar da mesma forma para os dois. Para que eles chegassem à conversão. Então eu estou falando isso, amados, por quê? Porque um cristão ele pode exercer essa função e temos que nos sujeitar a eles, a quem Deus coloca lá, como diz Provérbios 8, verso 15 e 16. Agora, se Deus chama as pessoas para essa tarefa, certamente os cristãos deveriam entender que provavelmente é desejável, ilícito, aceitar e exercer o ofício de magistrado, sendo para ele chamados. E sabe por que sofremos? Eu digo claramente para os irmãos. Primeiro porque o nosso país tem uma cristandade fraca, débil. A cristandade do nosso país, eu pergunto para vocês,
Quem ocupa esses cargos? Cadê os cristãos verdadeiros, fiéis, ocupando esses cargos que nos ajudam? Médicos sérios, cristãos. Falando com o Fábio, a Isadora, os médicos, eles nem falam mais sobre o que causa realmente alguns remédios, determinados remédios. Eles ocultam. Falta sinceridade. Falta honestidade. Cadê os cristãos ocupando essas carteiras? Estão entendendo? Isso é fruto do quê? Isso é reflexo do quê? De uma cristandade fraca. Porque era para termos juízes cristãos, advogados cristãos. Aí reclamamos. Nossa, os advogados é tudo de esquerda. Cadê a igreja? Cadê os cristãos fazendo advocacia, fazendo jornalismo? Ir lá, e pode entrar na Globo, que seja, e fazer um trabalho sério. Precisamos. Precisamos estar em todas as esferas, irmãos. Hospitais, na política, em tudo. Em tudo. É isso que falta. Agora, quem está ocupando? Se o cristão não está ocupando, quem está ocupando esses cargos? O ímpio. Aí você espera o quê? Mar de rosas? Então eu não sei de onde que as pessoas tiram esperança. Eu não sei que as pessoas ficam colocando esperança não em Deus, mas a esperança nesses políticos que estão aí só porque são conservadores. Eles não são cristãos. Eles não são cristãos, eles não têm princípios. Tá? Se chegar lá uma bagatela de dinheiro, e esse novo presidente é bom nisso, né? Chegar com uma bagatela de dinheiro, pronto, comprou voto, aprova o que ele quiser. Aquele centrão lá que o Bolsonaro se gabava, né? Ah, está comigo, eu tenho a maior parte do Congresso. Sabe a quem está aliado agora? A ele! Sabe quem não se curvaria ao dinheiro lá? Um cristão verdadeiro. Tá aí, irmãos. Então é isso que você deve refletir, amado, no que tange aos magistrados. É uma tarefa lícita para o cristão. E tem os jovens aqui, tem pessoas. Né? O Fábio outro dia falou, queria me candidatar aqui para vereador. Vai! Vai mesmo, apoio! Vai lá! Tenta! Entra! Mas entra lá para fazer a diferença. Precisamos, irmãos, dar as caras, precisamos atravancar isso aí. Né? E são os membros da igreja que tem que começar a acessar essas áreas. Fazer a diferença. Tá? Precisamos. Já teve vários projetos de aborto, essas coisas. A única coisa que não deixou foi a bancada evangélica. Por mais que não sejam cristãos verdadeiros, mas pelo menos tem. Pelo menos, né? Se fosse pelo menos o cristão verdadeiro, faria muito mais diferença. Com certeza. Mas já ajudou alguma coisa, né? Ajudou alguma coisa. Verdade. Né? Por todas as diferenças lá, né? E tudo mais, mas Deus colocou eles lá também. E talvez seja para isso. Né? Enfim. Afinal, Deus diz aos magistrados civis como viver. E se alguém é chamado para um ofício público sob a autoridade de Deus, ele precisa administrar suas tarefas e ao mesmo tempo em que mantém a piedade e a justiça e a paz. Tá? E isso tem de se aplicar especialmente aos cristãos. Assim Deus designa governantes. Tá bom? Então eu sou um juiz, eu ocupo um cargo, sou um político, aí as minhas tarefas como cristão, estar na igreja, pode mudar? Não, as duas coisas vão andar juntas, tá bom? Então eu trouxe alguns textos aqui, né, para embasar isso que estamos falando, uma tarefa lícita para um cristão. Olha lá, por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra, adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor. Salmo 2, verso 10 e 11. Direcionado a reis, a governantes. Agora, quem pode temer a Deus? Quem pode adorar? Somente salvos. Tá? 1 Timóteo 2, verso 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Para quê? Tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Tá bom?
Aqui, especificamente, irmãos, é orar, porque a continuação desse texto é para que eles cheguem à conversão, ao arrependimento. Então pode um cristão estar lá sem um rei, um governante, sendo que Paulo instrui a orarmos para que eles cheguem à conversão? Claro que pode, senão seria incoerente. Tá? Salmos 82, verso 1 a 4. Aqui é interessante esse salmo. Deus está na congregação dos poderosos. Julga no meio dos deuses. Aí você, deuses? Como assim? Lembra da palavra Elohim? Que pode ser traduzida como governantes, anjos e o próprio Deus Criador poderoso. Tá? Então é essa palavra que é traduzida, mas ele quer se referir ao quê? Aos governantes. Olha o que diz o texto. Deus está na congregação dos poderosos. Julga no meio dos governantes. Quem que está lá em Brasília? Deus está lá? O que você acha? No total e absoluto controle da situação. Fique tranquilo, irmão. Fique tranquilo. Deus está no controle. Isso eu afirmo para vocês. Tá? Ah, mas a gente vai passar fome igual a Venezuela. Calma, irmão. Deus não desampara os justos. Tá? E se passarmos por isso, passaremos glorificando a Deus. Tá? Deus sabe o que faz. Eu vejo muitos cristãos aí desesperados com o que está acontecendo. Desesperados. Antes de sair na rua e protestar, ore. Quem sabe aquele homem não se converte? Não sei. Ore. Já pensou? Ia quebrar a cara de muita gente. Eu ia dar muita risada, viu? Já pensou? Aquele homem se converte e passa a ter princípios morais. Aí você fica assim, ele? Fazendo isso? Ah, não, é mentira. Você é um mentiroso, é um ladrão. Aí você não ia acreditar na conversão dele. Olha do que nós somos, amados. Talvez eu e você seja pior que o Lula. Pense nisso, tá? Fique bravo comigo não, tá? Por falar isso. Pode falar, Luiz. Falando isso com o Victor agora à tarde, né? A gente foi levar o Entulho ali no lugar ali. A gente conversando exatamente sobre isso. Mas imagina se no meio do processo aí, se o cara se converte. Estavam falando isso? Tá? Aí, ó. Não é combinado, viu, não? E a gente dá pau no cara, fala um monte dele. E ia ser difícil pra gente aceitar a conversão dele. E? Por tudo que faz o profeta, aí o cara vai se converte e começa a fazer coisas boas e justas. Exato. E a gente ia ter dificuldade de aceitar. Exatamente. Imagina como é que foi para Paulo perseguir, matá-lo e depois pregar as boas novas do Evangelho. E Paulo era, de certa forma, uma autoridade também, né? Porque ele ia amando, né, dos fariseus, que estavam lá juntos, né, com o Império Romano. Mas certamente, Maurício, a gente ia ser o primeiro. Ah, não, esse aí? Ele não. Isso aí ia ter que devolver É mentira. pro robô, né? Né? Isso aí tem que... Ou se entrega lá, né? Continuando o texto aqui, Salmo 82. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Então aqui temos ordenanças diretas para governantes. Quem vai acatar isso aqui? A palavra de Deus só faz efeito em quem? Só em salvo. Então aqui nós temos um embasamento de que é possível sim ter um rei que seja crente e que tema o Senhor. Já pensou que maravilha? Já pensou ter um presidente que teme a palavra de Deus verdadeiramente? Que todos os dias se debruça nela e se preocupa em tomar decisões que glorifiquem ao Senhor? Você já pensou? Quem seria beneficiado com isso? Nós, o povo. Inclusive os ímpios. Inclusive os ímpios. Porque uma pessoa justa não ia governar tendo este cargo apenas para os justos. Ia governar para todos. Ia combater a injustiça. Né? Aí chegamos no terceiro parágrafo, tá? Que vai fazer um resumão aí, né? Do primeiro e do segundo.
Sendo os magistrados civis instituídos por Deus, isso aqui foi falado no primeiro parágrafo, se você olhar aí, né? Que é Deus quem institui eles. Então, sendo os magistrados civis instituídos por Deus, para os fins supracitados, já foram ditos, requer-se de nós a obediência. Mais uma vez ele cita isso. No Senhor. Esse no Senhor aqui é lindo, né? É lindo. Em todas as coisas lícitas, ordenadas pelas autoridades. Não apenas por causa da punição, mas como dever de consciência. Devemos suplicar e orar pelos reis e por todos os que estão investidos de autoridade, para que, sob seu governo, vivamos uma vida quieta e sossegada, com toda piedade e honestidade. Deus, ele já instituiu a forma para que, mesmo tendo reis ímpios, Daniel é a prova disso, ele obteve o favor do rei, Daniel? José obteve o favor do rei? Estão entendendo? Qual que é o caminho? Oração. Oração. Tá? Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada com toda piedade e honestidade. Então vamos lá. Mais uma vez, eu queria deixar claro isso, e é importante, a sujeição do crente ao magistrado. Já discutimos que, com base em Romanos 13, a obediência ao governo civil, quando de acordo com as leis de Deus, é obediência a Deus. Tá? Portanto, quando os obedecemos a essas coisas, estamos obedecendo a Deus e, portanto, temos a obrigação de obedecê-las. Como cristãos, devemos orar também por nossos governantes para que eles possam cada vez mais se conformar com a vontade de Deus. O que resultará em bênçãos sobre a nação que tem o Senhor como seu Deus. Devemos orar por sabedoria por eles e, acima de tudo, para que eles possam conhecer a Cristo. Assim governar justamente em sujeição a Ele. Fala a verdade. Não precisa responder alto, não. Quantas vezes você orou pela conversão do Lula? Ou do Bolsonaro? Quantas? E isso é ordenança bíblica, irmãos. Mas postar coisa no Facebook é o primeiro. No status também. Sair na rua também. Quantas vezes você orou como cristão que é, seguindo as ordenanças bíblicas, você orou pelo seu governante? Pelo prefeito de Mogi? Você está vendo? Que o erro começa em nós. E não estamos cumprindo o nosso papel como cristãos. Devemos orar, irmãos. É isso que fala na palavra. Então veja, continuando. Devemos orar por sabedoria, né, para que eles possam conhecer a Cristo. Assim governar justamente em sujeição a Ele. Esse é o caminho. Devemos orar a Deus para que Ele seja misericordioso, para abençoar nossas nações com arrependimento e fé em Cristo, sabendo que isso resultará em prosperidade e paz. Pois se os países em que vivemos forem prósperos, então também seremos prósperos. Se eles estão em aflição, nós também estaremos em aflição. Não pode haver paz verdadeira entre os homens, se não houver paz entre Deus e os homens. Nós corremos totalmente errados, irmãos. Nós utilizamos as armas erradas. Nós queremos estabelecer paz entre os homens com homens. Nós só teremos paz entre os homens se esses homens estiverem em paz para com Deus. Qual que é o caminho, então? Esse é o caminho. Esse é o caminho. Tá? Portanto, é necessário, antes de tudo, ter paz com Deus e depois trazer a paz de Deus no Evangelho para todos e todos os lugares. Tá? Todas as pessoas e todos os lugares. Esse é o caminho. Aí entra a importância da igreja, aí entra a importância da sua vida, onde você esteja, de sempre estar pregando o Evangelho.
para que aquela pessoa tenha paz para com Deus. E ela estando em paz para com Deus, né, que é o resumo dos 2 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas. E Deus, a segunda tábua é o que reflete desse relacionamento com Deus, as pessoas ao nosso redor. Um crente fiel, ele só traz benefícios para essa terra. Ele abençoa seus filhos, ele abençoa sua mãe, ele abençoa seu chefe, ele abençoa todo mundo, ele é sal, ele é justo, ele não mente, ele tem uma vida íntegra. E geralmente as pessoas gostam do crente para abusar deles, né? Para dar mais serviço, né? Porque sabe que não retruca, sabe que faz direitinho. Que seja assim, que você faça a diferença, tá bom? Provérbios 22, olha os textos. O medo que o rei provoca é como o rugido de um leão. Quem o irrita põe em risco a própria vida. Provérbios, tá? Aí você fica provocando, né, as autoridades. Fica provocando, despertando a ira, né, do rei. Ele tem poder. E quem deu esse poder a ele foi o próprio Deus. Tá? E você, na sua rebelião, você pode ser punido por causa disso. Tá bom? Provérbios 24, verso 21 e 22. Tema ao Senhor e ao... Tema ao Senhor e ao rei. Meu filho, e não se associe com os dissidentes. O que é uma pessoa dissidente? Quem sabe? Quem são os dissidentes? Ninguém sabe? Se rebela contra a lei. Se rebela contra as autoridades, né, que instituem a lei. Não se associe aos dissidentes, pois terão repentina destruição. E quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o rei podem causar? Então tudo que tem que ser feito, amados, ainda mais na situação em que estamos vivendo, tem que ser feito com sabedoria. Tem que ser feito com temor. Porque tudo isso que nós estamos vendo aí, pode acontecer algo. Pode despertar ainda mais a raiva em quem está lá hoje no poder. E vamos sofrer mais. Às vezes o que está ocorrendo é uma atitude impensada e com falta de sabedoria. Olha os textos bíblicos. Como é que você joga esses textos aqui para o que estamos vivendo? Provérbios 28, 2. Os pecados de uma nação... Aí pense no Brasil. Pense no Brasil. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes. Mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Olha para o texto aqui de Provérbios 28 e responde por que nós estamos recebendo esse tipo de governante. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes. Por que será, né? Tito 3, 1 e 2. Lembre a todos. Tito, pastor, carta pastoral, tá? Para que Tito instruísse a igreja. É para nós. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem a ninguém. Sejam pacíficos e amáveis. E mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Para com todos os homens. Mansidão. Mansidão. Então, amados, eu vejo, sejam sinceros, os crentes que você conhece estão seguindo isso no atual momento? O que vocês acham? Não. Então está faltando um pouco de conhecimento bíblico para passar por isso que estamos passando. Tá? E exemplos não faltam. Não faltam. E aí vem uma questão que você já deve estar aí dando comichão em você, né? Mas obedecer essas pessoas.
Obedecer a Alexandre de Moraes, que está fazendo um abuso no poder. Vamos ver. No Senhor. Nossa obediência, então, é no Senhor. A confissão afirma que o magistrado civil é ordenado por Deus para manter a justiça e a paz. A confissão também declara uma qualificação. Requer-se de nós a obediência no Senhor, em todas as coisas lícitas. Lícitas. A obediência aos governantes só é apropriada no que diz respeito a todas as coisas lícitas. Contudo, o que define o que é lícito? O que define o que é lícito ou não? A resposta deve ser somente a palavra de Deus. Não as nossas opiniões. Ah, eu acho que teve fraude. Ah, é o que eu mais ouço. Você também? É o que eu mais ouço. Ah, eu acho. Ou os nossos sentimentos. Ah, eu não gosto daquela pessoa, não quero me submeter a ela. Eu não gosto. Ou as nossas tradições. E nem a nossa conveniência. Quem vai definir o que é lícito, o que devemos obedecer ou não? A palavra. A palavra de Deus. Veja que não há precedente na Bíblia para que um cristão demonstre uma atitude agressiva e rebelde com relação à autoridade civil. O objetivo das nossas orações pelas autoridades civis é para que tenhamos uma vida quieta, na qual o evangelho floresça. Assim, essas orações são caracterizadas como intercessões e ações de graças a Deus, pelos reis e por todos os que estão em eminência. Devemos orar pelo bem-estar de todos os homens, e especialmente pelo bem-estar dos nossos governantes. Para que, em primeiro lugar, eles sejam salvos, e em segundo lugar, para que o seu governo prospere, a fim de que possa nos proteger daqueles que poderiam perturbar a nossa tranquilidade. E os cristãos estão fazendo o quê? Estão criando raiva. E não agem com sabedoria, com oração, com o joelho dobrado. Então, amados, é isso que nós temos que refletir. A nossa submissão a esses homens é no Senhor. Então, a palavra de Deus, ela vai determinar quando que eu devo obedecer ou não. Agora eu pergunto sinceramente para os irmãos. Até aqui, qual foi a ordem imperativa que a igreja recebeu, estou falando das eleições para cá, que vão contra a Bíblia e que devemos desobedecer? Quem pode me falar aí? Não, das eleições para cá, teve alguma ordem para fechar a igreja? Teve alguma coisa que vai contra a palavra que devemos... Opa, aqui não. E aí? Quem dá mais? A nossa religião não tem nenhum. Com a palavra? Nada. Então, como segue a nossa vida, então? Hã? Normal. Normal. Tá? Normal. Então, amados, estudar a Bíblia faz bem. É totalmente aplicável, né, às Escrituras. Alguns textos. Peguei bastante de Daniel, hein? Daniel 1:8. Vamos ver os casos em que houve uma desobediência, digamos assim, a uma autoridade. E houve. Na Bíblia temos. Daniel desobedeceu. Mas em que caso? Temos exemplos bíblicos. Tá? Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Quando ele chegou, logo novinho, né, sendo cuidado pelos servos, tinham que comer, ficar fortinhos, né? Aí ele tinha uma ordem do rei. Tanto que o servo fica com medo. Não, mas se eu não der, a minha cabeça vai rolar. Aí ele, faça um teste. Né? Vocês já leram, Daniel? Ele vai contra. Ele não come.
daquilo que o rei estava ordenando. Então temos esse primeiro ato de desobediência. E pediu ao chefe dos oficiais permissão. Pediu permissão para se abster deles, os manjares dos pagãos. Olha a atitude. Olha a diferença. Daniel 3,12. Mas há alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles eram autoridades civis. Eles eram governantes. Administravam. Que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandastes erguer. Desobedeceram, mas qual que era a ordem? Se curvar e adorar deuses que não são nossos deuses. Não é o nosso Deus. Mas olha, é muito específico aonde cabe a nossa desobediência, irmãos. O nosso não. É muito específico quando fere esse princípio. Quando fere a palavra, é ela que diz o que é lícito ou não. Daniel 6,10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, qual que era o decreto? Que não podia mais orar a outro Deus. Quando Daniel soube, então, desse decreto, dado por quem? Pelo rei. Tinha um selo de quem? Do rei. Tá? Foi para a sua casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Desobedeceu ao decreto. Mas olha o que o decreto pedia, para que ele não orasse mais. Ele ia obedecer isso? Mateus 22, 21. Todo mundo esquece do complemento, só sabe o começo dessa frase, né? Desse versículo. De César, responderam eles, né? Que Jesus pergunta, a face de quem que está nessa moeda aí? De César. E ele lhes disse, então deem a César o que é de César. E esquece o complemento. E a Deus o que é de Deus. O que Cristo quer dizer? Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que cada um no seu quadrado. Se ele é rei, está taxando impostos, vai voltar ICMS, vai voltar mais imposto, vai ficar difícil, vai, mas eu devo não pagar o imposto? Pague seu imposto. Dê a César o que é de César e continue tendo a sua vida como cristão, dando a Deus o que é de Deus. Atos 5, 29. Pedro e João. Né? Pedro e os outros apóstolos responderam. Né? Porque qual era a vontade dos homens para esses apóstolos? Que eles não pregassem mais. Eles respondem, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Mas em um caso também muito específico. Pandemia, fechem as igrejas. Obedeço? Não. Ah, o presidente que está lá eu não gosto, vou para a rua. Tudo bem, isso você é um direito de cidadão se manifestar, né? Mas, por exemplo, trancar as ruas. Vocês sabiam que teve gente que morreu em hospitais? Que o transplante de coração não chegou? Vocês sabiam disso? Isso é obra de misericórdia? Isso é justo? Isso é algo que um cristão deve estar envolvido? Vocês sabiam disso? Eu tinha uma consulta marcada. Se fosse algo sério, ou minha esposa para ter um bebê, por exemplo, eu tivesse que pegar a estrada, eu não ia conseguir. Eu penso, quantas pessoas perderam criança ou nasceram no meio do carro? É pensado isso? É sábio? E cristão apoiando isso? Então nós temos que pensar, irmãos. Temos que pensar.